Isso parece normal hoje em dia, mas está te deixando cada vez mais fraco. O homem acorda cedo, tem uma lista de coisas para fazer, sabe o que precisa. Mas aí o celular toca. Uma notificação, uma mensagem que incomoda, uma notícia que irrita, um comentário que não devia importar. E o dia inteiro vai embora atrás disso. Não foi nenhum desastre. Não foi uma tragédia. Foi um estímulo pequeno, banal, e ele perdeu o controle. Olha, isso não é fraqueza de caráter. É algo muito mais sutil. É um padrão que foi sendo construído aos poucos, sem que ninguém percebesse. E o estoicismo tem um nome para isso. Esse vídeo não é sobre motivação, não é sobre acreditar mais em si mesmo ou sobre mentalidade vencedora. É sobre algo que ninguém gosta de ouvir. A maior fraqueza do homem moderno não está nos obstáculos que ele enfrenta. Está na forma como ele responde a eles. Se você já se pegou reagindo por impulso, perdendo a calma por coisas pequenas, sendo movido mais pelas emoções do momento do que pelos seus próprios valores, esse vídeo foi feito para você. Se inscreve no canal. Aqui a gente usa o estoicismo como ferramenta prática, sem romantismo e sem frase de parede. Filosofia aplicada à vida real. Vamos começar com a pergunta que ninguém faz. O que exatamente está te tornando mais fraco todos os dias? A maioria dos homens acredita que fraqueza é não aguentar pressão grande, perder o emprego, passar por uma separação, enfrentar uma crise real. E aí se orgulham. Passei por coisa difícil e me mantive firme. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. O verdadeiro teste do caráter não está nas crises grandes, está nas pequenas provocações do dia a dia. É o trânsito que faz você xingar dentro do carro. É a pessoa que te responde mal e você fica remoendo por horas. É a crítica no trabalho que destrói sua concentração. É a discussão à noite que te impede de dormir. Essas coisas parecem irrelevantes, mas são elas que revelam quem você realmente é. Pensa assim: qualquer homem consegue se manter inteiro num momento de crise real, quando a adrenalina toma conta, quando está claro que é preciso agir. Mas manter a compostura quando a situação é pequena, irritante e sem importância real, isso é outra história. A questão é a seguinte: se você é controlado pelo que é pequeno, o que acontece quando o que for grande chegar? Nos ensinaram que reagir é natural, que sentir raiva é sinal de que você tem valores, que se indignar é prova de que você se importa. Mas isso tem um custo alto, e esse custo está sendo cobrado todos os dias, em pequenas parcelas, na sua paz, na sua energia, na sua clareza mental. Existe um conceito que os estoicos praticavam com disciplina diária. Eles chamavam de domínio dos impulsos, ou em grego, enkrateia. A ideia não é suprimir o que você sente, não é fingir que não está com raiva ou que não se importa. É algo diferente, é criar um espaço entre o estímulo e a resposta. O estímulo chega, sempre vai chegar, alguém vai te provocar, a vida vai te irritar, as coisas vão sair do controle. Mas entre o momento em que isso acontece e o momento em que você age, existe um intervalo, pequeníssimo, quase imperceptível. E é exatamente nesse intervalo que mora a sua liberdade. O homem que reage automaticamente a tudo é como uma marionete. O mundo puxa o fio, ele se move, sem escolha, sem consciência, só reação. O homem que aprendeu a usar esse espaço, ele responde, com intenção, com clareza, com direção. Marco Aurélio era imperador de Roma. Tinha generais que desobedeciam, senadores que conspiravam contra ele, guerras que duravam décadas. E mesmo assim, em seus escritos pessoais, textos que ele nunca quis publicar, que escreveu só para si mesmo, ele se lembrava constantemente: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Ele não escreveu isso para parecer sábio, escreveu porque precisava se lembrar, porque o impulso de reagir era real, a tentação de explodir era real, e ele escolhia todos os dias não se render a ela. Aqui está o que muda tudo. O autocontrole não é ausência de emoção, é a decisão de não deixar que a emoção tome o volante. Agora, você pode estar pensando, mas reprimir sentimentos não é saudável. E você tem razão, reprimir não funciona, mas o que os estoicos ensinavam não era repressão, era reconhecimento. Você sente a raiva, você percebe a frustração, você nota o impulso e então você escolhe o que fazer com isso.
Existe uma diferença enorme entre sentir raiva e agir movido pela raiva. E é essa diferença que separa o homem que constrói do homem que destrói. O problema psicológico por trás disso é o seguinte: o cérebro humano foi construído para reagir, para sobreviver. O sistema de ameaça-resposta que nos manteve vivos por milhares de anos funciona muito bem quando o perigo é um predador numa floresta. Mas hoje, o predador é uma mensagem de texto, é um comentário no Instagram, é um olhar torto no trabalho. E o seu cérebro responde da mesma forma, com a mesma intensidade biológica, como se fosse uma ameaça real. O problema não é o que acontece com você, é o significado que você dá ao que acontece. A questão profunda não é como evito situações irritantes, porque você não vai conseguir. A questão é o que eu estou deixando ter poder sobre mim. Ansiedade crônica, raiva acumulada, frustração que não passa. Esses não são problemas externos. São sintomas de uma relação não resolvida com os próprios impulsos. Pensa nas emoções como ondas no oceano. Você não controla as ondas. Elas vêm, sempre vêm. Mas você pode aprender a surfar, ou pode ficar tentando segurar a água com as mãos, se afogando no esforço inútil de parar o que é inevitável. Deixa eu te contar sobre um homem que eu conheço. Vou chamar de Rafael. Rafael era bom no que fazia, inteligente, dedicado, competente, mas tinha um problema: não suportava ser questionado. Qualquer crítica, por menor que fosse, virava uma batalha interna. Qualquer reunião onde discordavam dele deixava marcas que duravam dias. Um dia, um colega apresentou uma ideia parecida com a dele e levou o crédito. Rafael explodiu. Não na hora, mas depois. Ruminou por semanas, perdeu o foco, começou a agir com amargura. E aos poucos, foi se tornando exatamente o tipo de pessoa que as pessoas evitavam colocar em projetos importantes. Não porque não era capaz, mas porque era instável. O que destruiu Rafael não foi o colega, não foi a injustiça, foi a incapacidade de separar o evento da resposta. Agora pensa no oposto. Tem homens que passam por humilhações públicas, por perdas reais, por traições, e saem de lá mais firmes do que entravam. Não porque não sentiram, mas porque aprenderam que a dor é um dado, não uma sentença. O estoicismo chama isso de amor fati, amor pelo destino, não resignação, não passividade. É a capacidade de pegar o que a vida te dá, incluindo o que dói, e usar como combustível, não como corrente. E é aqui que o estoicismo muda tudo. A maior fraqueza do homem moderno não é falta de força, é falta de disciplina interna. É a incapacidade de dizer não ao impulso, de esperar antes de falar, de agir a partir dos próprios valores em vez de reagir ao ambiente. Epiteto foi escravo. Não tinha liberdade física, não tinha posses, não tinha escolha sobre onde vivia ou o que fazia com o corpo. Mas ele dizia algo que parece impossível até ouvir de verdade. Ninguém pode me prejudicar, porque ninguém pode me forçar a agir contra a minha natureza. Ele entendia que a única coisa verdadeiramente sua era a forma como respondia ao mundo. E ninguém, nenhum senhor, nenhuma circunstância, nenhuma dor, podia tomar isso dele. E quando você entende isso, sua vida fica mais leve, porque você percebe que a maior parte do seu sofrimento cotidiano é voluntária. Não no sentido de que você escolhe sofrer, mas no sentido de que você está deixando que coisas que não merecem o seu poder tomem o seu poder. O homem que reage a tudo está dizendo ao mundo: eu sou governado por vocês. O homem que pausa, que respira, que escolhe, esse está dizendo: eu me governo. Isso não é frieza, é a forma mais alta de força que existe. Então, antes de você fechar esse vídeo, pensa numa situação da última semana em que você perdeu a compostura por algo pequeno, uma reação que você sabia, lá no fundo, que não era proporcional, uma raiva que tomou mais espaço do que merecia. Não para se julgar, para observar, porque o primeiro passo para mudar um padrão é enxergá-lo com clareza. O estoicismo não te pede para ser perfeito, te pede para ser consciente, para criar esse intervalo entre o estímulo e a resposta, para praticar, todo dia, a disciplina de ser o autor da sua própria reação. Agora eu quero saber, qual é o gatilho que mais tira a sua paz? O que te faz perder o controle mais rápido? Comenta aqui embaixo, sem julgamento. Esse espaço é para reflexão real.
Se esse vídeo te fez enxergar algo que você ainda não tinha colocado em palavras, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve, porque toda semana a gente traz um princípio estoico aplicado de verdade, sem enrolação e sem frase motivacional vazia. Força não é não sentir. Força é escolher como agir apesar do que sente.